1 Samuel, capítulo 16, verso 1 a 13, diz assim então a Escritura. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul o saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício. Eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem, o Senhor vê o exterior, ou melhor, o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a esse escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a esse escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. O título dessa mensagem é o caminho entre a promessa e o cumprimento da promessa. O caminho entre a promessa e o cumprimento da promessa. Eu, inclusive, usei esse texto para conversar com os irmãos na terça-feira, na reunião de oração, quando estivemos ali na casa da irmã André e da irmã Adriana. Porém, quero dar continuidade a alguns princípios dele. Lá nós mencionamos que, quando Davi foi ungido rei, nesse momento, por Samuel, a mando do Senhor, e até o momento em que ele sentou-se na cadeira de rei ou no trono, né, para governar a nação, levaram-se 18 anos. 18 anos em que o Senhor mandou que Samuel ungisse como rei de Israel, e quando ele se senta no trono, então, passaram-se 18 anos. 18 anos é um tempo relativo. Se você pensar na sua vida e conseguir imaginar um pouquinho atrás, né, o que você passou, viveu, experimentou e realizou ao longo desses últimos 18 anos. É um tempo considerável. Né? E considerando as nossas idades, tão distintas, inclusive nessa noite, a gente sabe o valor que tem 18 anos para se realizar algo. Ou, principalmente, quando esperamos alguma coisa, e alguma coisa boa, né? Alguma coisa prometida por Deus, alguma coisa que é para melhorar a nossa vida, para transformar a nossa existência. E quando a gente espera algo, né, principalmente no mundo em que nós vivemos, um mundo tão acelerado, onde a gente quer as coisas cada vez mais rápidas, né, a gente fica realmente pensativo. Né? Será que não vai acontecer mais? Será que aquilo que Deus prometera não é uma realidade? E uma série de coisas que pode chegar ao nosso coração por causa dessa espera e desse tempo que varia, claro, 18 anos nesse caso de Davi, né? Mas para nós também pode ter variâncias ou variantes tão grandes, né? Às vezes menores do que 18 e às vezes muito maiores do que 18. Quantas coisas nós esperamos desde a juventude, nós que somos mais velhos, né? Quantas coisas os jovens estão esperando que aconteça logo, né? Querendo apressar justamente a sua caminhada, né? O seu êxito, e ainda não aconteceram essas coisas. E todos nós passamos por isso. O fato é que, enquanto Davi aguarda esses 8 anos, porque ele não sabe, claro, que seria esse o tempo para que ele sentasse no trono, ele continua a sua jornada e a sua função, ele continua os seus serviços, ele continua a sua vida, né?
Eu vou ler alguns versos aqui, às vezes apenas um versículo. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia ou na tela, faça, se não, apenas ouça e você vai entender o meu raciocínio até que cheguemos à aplicação desse tema, né, e também dos princípios para a nossa vida. Se nós olharmos o capítulo 17, verso 15, nós vamos perceber que Davi continua a sua função no campo, né? Diz assim então o verso 15: Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Observe que já estamos no capítulo 17, no 16 é que ele é ungido, e o tempo vai passando e ele continua pastoreando ovelhas. Ele é o pastor de ovelhas. Isso se dá por longa data, né? Davi continua a sua rotina diária, a sua jornada diária, as tarefas, né, comuns do dia a dia continuam. Ele foi ungido rei, necessariamente, após a unção, ele não já se tornou rei automaticamente, nem imediatamente, mas houve então um tempo para que isso chegasse a ser uma realidade, até por questões de idade que eu digo depois, né? Davi enfrenta leão e urso e gigante. 3 coisas que ele enfrenta claramente nas Escrituras. No capítulo 17 mesmo, enquanto apacentava, na verdade está contando a história aqui para o rei, né? Mas se você olhar o capítulo 17, versos 34 a 37, diz assim: Respondeu Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeirinho do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu, falando do gigante agora, será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te, o Senhor seja contigo. Então ele contando, né, que matou um leão com as mãos, matou um urso com as mãos, e agora o gigante Golias, que desafiava a nação de Israel, também, segundo o próprio Davi contando ao rei, Saul nesse momento, seria da mesma forma morto, destruído pelas próprias mãos de Davi. Isso mostra que na rotina do trabalho, na caminhada da jornada, mesmo sendo ungido rei, teve os seus desafios e não foram pequenos, né? Espero que a gente nunca dê de frente com um urso, nem com um leão e muito menos com um Golias, né? Porque certamente isso não é uma tarefa fácil de lidar. Davi era corajoso, né? Apesar de apacentar rebanho, ele tinha aí realmente muita coragem. Davi também, depois de certo tempo, né, tendo primeiro um relacionamento aí amistoso com o rei que governava Saul, passa a ser agora perseguido por ele. Veja que nem tudo foi fácil até chegar no trono aos 18 anos, ou melhor, 18 anos depois, né? Nos versos 6 a 10 do capítulo 18, diz assim a palavra: Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo. E disse: 10 milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares, né? Você conhece gente assim, né, que faz isso? Na verdade, continuando o próprio verso, que lhe falta senão o reino? Olha o próprio Saul já descrevendo o futuro de Davi. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança. Até aí tá bom, né? Para provar e mostrar no texto que Davi enfrentou grandes perigos. Essa raiva de Saul, essa inveja de Saul e esse espírito maligno que estava em Saul em determinado momento começa a se avantajar e ele começa a empreender agora a perseguição mais arrenhada com relação à própria vida de Davi. No capítulo 18, verso 17, diz assim, veja comigo:
Disse Saul a Davi: eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Sê-me somente filho valente. Pegadinha. E guerreia as guerras do Senhor, porque Saul dizia consigo: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Fazendo ou procurando uma emboscada para Davi de certa forma. No capítulo 19, verso 10, diz assim: procurou Saul encravar a Davi na parede, agora já é com as mãos mesmo, né? Pelo jeito os filisteus não deram conta, e aí Saul quer encravar Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede, então fugiu Davi e escapou. Escapou, indo depois, inclusive em um determinado momento, parando na caverna de Adulão, no capítulo 22, verso 1. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para juntar-se ou para ter com ele, né? Então observe um pouquinho da trajetória de Davi. Nesses 18 anos, muitas coisas aconteceram, claro. A Bíblia inclusive traz algumas partes delas, e não tudo, né? Mas observe que não foi uma vida fácil. Chegar ao trono, ser rei, né? Receber a promessa, ser ungido do Senhor e poder desfrutar agora de uma vida de rei, não foi algo assim que foi da noite para o dia, né? A gente às vezes olha para os personagens bíblicos, né, e vê as bênçãos que receberam, o resultado que tiveram, o êxito que empreenderam nas suas funções ou propósitos que Deus os dá, a gente romantiza, né, e acha que a vida deles foi muito diferente da nossa, e não foi. Pelo contrário, quanto maior o propósito, quanto mais elevada a promessa, maior são os desafios para se alcançar aquilo que Deus nos prometeu, ou aquilo mesmo que às vezes almejamos no coração, né? Aquilo que desejamos perante o Senhor, aquilo que dizemos em oração. Só o fato de você dizer: Senhor, me abençoa, para você ser abençoado, você vai então transpor alguns desafios no dia a dia para que justamente essas bênçãos sejam decorrentes na sua vida. E assim foi com Davi ao longo de todo esse tempo. Foi uma vida ainda de rotina, apesar de algumas mudanças já, mas foi uma vida de desafios. Ele é ungido rei, porém ele ainda não é rei. Ele tem uma promessa, porém, em muitos dias ou anos, os 18, nada se concretiza realmente. Mas Davi tem o coração voltado ao Senhor. Ele está a serviço de Deus. Ele continua amando o Senhor, ele continua compondo as suas canções. Ele continua dedilhando a harpa, inclusive na presença do rei que o queria matar. Porque através da música de Davi, a ação de Deus chegava, inclusive, na vida do seu próprio inimigo, fazendo com que ele pudesse acalmar-se pela canção de Davi. Pois bem, para se alcançar promessas, né, sejam 18 anos, menos ou mais, e conforme a nossa vida e aquilo que empreendemos no reino e também na nossa própria caminhada de existência, exige algumas coisas. Algumas coisas que estavam no coração de Davi, na vida de Davi, que fez com que o Senhor também o amasse de forma profunda, mas permitiu que ele fosse se preparando para aquilo que havia de chegar na sua vida. Quais características? Pensei em 4 aqui. Primeiro, exige habilidades. Pense nisso, exige habilidades. Para alcançarmos êxito, para alcançarmos inclusive a promessa de Deus na nossa vida, não se engane, né? Porque a gente entende que é Deus quem dá todas as coisas para a gente, sem dúvida. Sem Deus, nada podemos fazer, absolutamente nada. É Deus que prepara Davi, porém, Davi toma atitudes na sua vida. A vida com Deus e também o alcançar das promessas, ou a realização das próprias bênçãos de Deus na nossa vida, ela chega mediante ações que nós tomamos no decorrer da caminhada. A salvação, no que concerne ao plano de salvação, ele é exclusivo de Deus. O homem não pode fazer absolutamente nada para ser salvo. Tudo que nos resta é agradecer a Deus porque Ele nos escolheu para sermos salvos. Nós não fizemos nada. Até a fé que nós temos para a salvação, foi Deus que nos deu primeiro no nosso coração. Assim ensina a Escritura. A salvação é por graça de Deus. É um presente, um benefício dado pelo Senhor à nossa vida, para que venhamos a receber o presente de estarmos com Ele para sempre. No entanto, algumas das coisas que são da nossa existência humana e da nossa caminhada, mesmo aquelas que são prometidas por Deus para nós, requerem que venhamos a ter decisões na nossa caminhada, a termos atitudes na nossa vida.
a agirmos em decorrência daquilo que inclusive desejamos no nosso coração, daquilo que nós oramos ao Senhor. Quando nós pedimos alguma coisa a Deus, por exemplo, temos que ver o que cabe à nossa parte e não aguardar passivamente o que Deus vai fazer. Pelo contrário, devemos agir em decorrência daquilo que estamos pedindo e assim Deus vai atuando na nossa vida. Primeiro, então, exige habilidade. Davi tinha algumas habilidades. No capítulo 16 e verso 23, ele tem a música, né, como nós já mencionamos aqui. Diz assim: e sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a dedilhava, já lemos isso, né? Então Saul sentia alívio e se achava melhor, o espírito maligno se retirava dele. Não lemos, né? A primeira vez. Pastoreio, nós sabemos disso, capítulo 16 e verso 19. Saul enviou mensageiros dizendo: envia-me Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Habilidade de pastorear, né? Primeira ovelha, depois sai aquele salmo lindo, né, que é o Salmo 23, decorrente da habilidade de Davi. Com a habilidade de pastorear, ele cria uma habilidade oriunda dessa, que é o uso da funda, né? Diferente das nossas de hoje, do estilingue, né? Uma funda que naquele tempo era diferente dessa. No capítulo 17, verso 40 e 49, diz assim, que é quando ele lida com Golias, né? Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu, ou seja, a Golias. No verso de número 49 desse capítulo, diz assim: Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. A Golias usava uma armadura, um capacete e tinha apenas um espaço na testa livre. E Davi, com a funda, acerta justamente um lugar quase fatal, porque depois ele é degolado, ele não morre de imediato, né? Então, quase fatal, Davi tem um tiro certeiro, porque tinha habilidade com o instrumento que usava para defender o rebanho. E depois também se torna hábil na espada, capítulo 18 e verso de número 9. Daquele dia em diante, deixa eu ver aqui, acho que errei. Errei o texto. Alguém lembra? Não, né? Deixa eu ver aqui, 18, 9. 6? Não. Não é do 18. Não tem problema, né? O importante é sabermos que ele manuseou muito bem a espada, e a gente sabe disso, né? Davi foi um homem guerreiro e lutou bastante, apesar de paralelamente, né, com o exército separado do exército do rei, mas muitas vezes defendeu Israel, e uma das provas disso é quando as mulheres cantam, né, que Davi feriu os seus 10 milhares, textos que nós lemos anteriormente. Também Davi tinha fé. No capítulo 17, verso 45, diz assim a Escritura, observe comigo, ali ainda com relação a Golias, né? Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo? Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Isso é fé. Não foi na força da sua própria habilidade em manuseio da funda, né? Ele foi em nome do Senhor dos exércitos. Ele cria, ele tinha fé de que realmente Deus estava naquele momento com ele. Deus estava naquele negócio. Apesar de ser ali uma batalha militar, Deus empreendeu muitas pelejas em prol do seu povo Israel, e Davi sabia disso. E com coragem, com ousadia e com fé, ele continua a sua jornada. Então, fé era essencial, ou é essencial, no coração daqueles que realmente desejam ter as promessas realizadas. Exige sabedoria. Se você olhar o capítulo 24 e verso 4, veja comigo, se não apenas meus. Capítulo 24, verso 4, diz assim: então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse, eis que te entrego nas mãos do teu inimigo, referindo-se a Saul.
e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sabemos que ele não matou Saul quando tinha oportunidade, mas apenas cortou um pedacinho das vestes de Saul para mostrar, olha, tenho aqui as vestes ou um pedaço delas tuas, mas não te feri, poderia ter tido feito. No capítulo 26, verso 8 até o 10, diz assim: então disse Abissai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo, deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança. Uma outra oportunidade de Saul ser morto. Ao chão, dê um só golpe, não será preciso segundo golpe, né? Davi, porém, respondeu a Abissai: não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Acrescentou Davi: tão certo como vive o Senhor, este o ferirá, o próprio Deus. Ou o seu dia chegará em que morra, ou em que, descendo a batalha, seja morto. Davi diz, olha, tem alternativas para ele partir dessa vida. Não seja pelo meu mando e nem também pela minha própria espada. Porque ainda assim Davi considerava que ele era alguém que chegou até o reinado através da ação de Deus e não o faz mal. Davi não tem só sabedoria no sentido intelectual, ele tem inteligência emocional. Porque diante das ameaças, diante das investidas de Saul de matar Davi, Davi controla o seu coração e a sua mente. Não faz nada. Era grande oportunidade de acabar com a vida de Saul. E talvez adiantasse até a chegada dele ao trono, porque não havia mais rei, ele poderia chegar lá, do jeito que era valente, guerreiro, tinha os seus soldados consigo, ainda que de forma paralela, e podia então assumir o trono conforme Deus havia prometido, e ele já estava ungido para isso. E poderia até fazer um link. Não, deve ser a oportunidade agora que Deus está me dando, porque já passaram-se tantos anos, eu não cheguei ainda agora. E eu vou então fazer aqui já a investida final e já assumir o trono. Mas Davi não. Ele tem controle emocional. Ele tem sabedoria. Ele tem cuidado para esperar o tempo de Deus. Ele entende que quando Deus assim o desejar, ele chegaria ao trono. E ele não apressa essa condição, porque ele tem sabedoria. Então Davi tem habilidades, Davi tem fé, Davi tem sabedoria e Davi também tem paciência. Nós não precisamos abrir agora, mas veja, a idade que falei. Davi é ungido aproximadamente aos 12 anos de idade. E ele passa a reinar, está lá em 2 Samuel capítulo 5, verso 4, aos 30 anos, que era quando se alcançava a maioridade em Israel. Não é acaso que chega aos 30 ao reinado. Embora houveram reis posteriores com 8 anos, mas também houve muita bagunça com relação a esse tipo de condição. Mas aos 30 anos ele assume o reinado. Mata Golias aos 23, para você ter uma ideia de tempo, né? Depois de mais 7 anos de Golias, é que então ele chega ao trono, com paciência. Tudo no momento do Senhor. Confiando plenamente que Deus vai fazer todas as coisas conforme prometeu. Existe um tempo entre a promessa e o cumprimento da promessa. E essas habilidades são necessárias na nossa vida para alcançarmos as bênçãos de Deus. Para chegarmos aonde Deus deseja da nossa vida, para cumprirmos o propósito. Eu sei que é difícil, às vezes até de interpretação, né? Será que é o momento? Será que não é? Quando é que vai ser? Será que eu fico mais passivo agora ou agora eu ajo mais de forma mais contundente? Davi também pensou essas coisas, mas sempre agindo com fé, sabedoria, paciência e exercendo as suas habilidades constantes, mesmo não sendo rei, fazendo a rotina do trabalho. Quando teve que pastorear, pastoreou as ovelhas. Quando teve que enfrentar um gigante, o fez. Chegou o leão e o urso, também desafiou, ele também lutou contra esses, correndo o risco da sua vida, correndo o risco de ser morto pelo rei, tendo que se defender várias vezes, em várias ocasiões diferentes. Quantas lutas, quantas coisas. Mas tinha habilidade no seu coração. E diante mesmo das suas falhas, as quais bem conhecemos por outros textos, a Bíblia diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus, mesmo por suas falhas humanas, mas porque havia habilidades internas e também externas. Ele teve alguns benefícios pela postura que tomou, pelas decisões que teve.
Vou só fazer a leitura sem ler os textos, tá bom? Assim a gente poupa um tempo também para me chegar às conclusões aqui. O Espírito Santo se aposta de Davi. Por deixar-se ser envolvido por Deus, no capítulo 16, verso 13, ali que lemos o primeiro texto, o Espírito Santo enche o seu coração. Esse se apossou de Davi é no sentido de ter o coração agora orientado por Deus, conduzido pelo Senhor. Ele foi amado por pessoas e teve grandes amigos. Era um homem formidável e alguns tiveram um desejo intenso de estar junto dele, enquanto outros o odiaram, é verdade. E no capítulo 18, verso 14, diz que Deus estava ao seu lado. Deus estava com Davi. Deus caminhava com Davi, Deus abençoava Davi, Deus direcionava Davi. Os resultados são justamente esses. No capítulo 2 do segundo livro de Samuel, verso 4, diz que ele foi rei em Judá, parte do sul do reino. Depois, no capítulo 5 do segundo livro, no verso 3, diz que ele foi rei de todo Israel. E assim cumpriu-se a promessa de Deus sobre a vida deste homem. Depois de 18 anos, depois de muitas lutas, dificuldades, desafios, mas justamente alcançou o propósito porque tinha habilidades na sua vida, meus irmãos. Eu quero ainda incentivar você nessa noite a que você desenvolva habilidades enquanto a promessa não chega. Não sabemos quando vai ser. Nem a promessa dos céus, e nem algumas que talvez você tenha na sua vida. Nem também talvez alguns desejos que você tem colocado diante do Senhor. Senhor, olha, eu preciso disso, abençoa minha família nisso, me ajuda também nisso, me dá condições para isso. Quais são suas orações, os seus desejos, aquilo que você tem colocado diante de Deus? Quais são as promessas de Deus para a sua vida? Quanto tempo isso tem levado? Há quanto tempo já você ora por um filho, talvez, pelo seu casamento, etc.? Quantas coisas você tem colocado diante de Deus e parece que ainda não se concretizaram e você olha e começa a ver os desafios e às vezes acha, inclusive, que as coisas não vão se cumprir ou estão muito longe e dá a sensação de que estamos caminhando justamente para o lado extremamente oposto daquilo que Deus fala ao nosso coração ou falou no passado e nos instruiu ao longo da vida. Como na própria fé, temos uma promessa de Deus ao nosso lado, as bênçãos, o cuidado, e você olha às vezes e as coisas parecem totalmente contrárias. Você tem a promessa, né, entre aspas, aqui alusivamente, a ser rei e só encontra ursos e leões, quando não os gigantes da vida. Enquanto você aguarda, enquanto o tempo não chega, crie habilidades. Exerça sua fé. Exerça paciência. Crie condições para que Deus use a sua vida com sabedoria. Permita que habilidades para que você faça aquilo que você entende que Deus te chamou a realizar, seja na própria vida de igreja, né, no que concerne aquilo que é eclesiástico, ministerial, ou até mesmo na vida da sociedade, independente da sua profissão, do seu grau de instrução, para que você se prepare cada vez mais e seja vocacionado, então, a realizar algo que Deus colocou no seu coração. Outro dia, conversando com alguns irmãos, eu me lembrei de alguns personagens bíblicos que foram chamados por Deus depois de certo tempo e que, enquanto não exerceram o propósito para qual Deus os chamou, eles estavam sendo habilitados a cada dia para realizar aquilo que Deus os chamou. Embora alguns não soubessem desde cedo que Deus havia os chamado, o próprio Senhor criou condições para que se preparassem e depois usou as suas habilidades para cumprir o seu propósito. Um deles é Moisés. Conversei com os irmãos outro dia, né, com o Mike e com a Fernanda, nosso discipulado, quando Moisés teve três períodos de 40 anos na sua vida. Do 0 ao 40, né, criado no Egito, aprendendo sobre as coisas relacionadas à ciência, à matemática e a tudo que era de bom na maior potência do mundo da época. Nos 40 anos de idade, descobre que há um Deus, e era o Deus do seu povo. Na tentativa sem paciência de Moisés de fazer justiça, quando encontrou um dos seus
sendo maltratado por um egípcio, feriu o egípcio e o matou. Não era o que Deus queria. Sai corrido, fugitivo, porque o faraó quis matá-lo por causa disso, e vai para as terras do seu sogro, quando lá apacenta ovelhas por 40 anos. Chegado aos 80, Deus diz, é agora. Não era aos 40, não, é agora aos 80. Passou 40 anos. Enquanto Davi foi 18, Moisés foi 40. Volta para o Egito. Você vai falar com o faraó para que liberte o meu povo, para que me adore no deserto. Lá vai Moisés. Agora 40 anos andando sobre o deserto. Chega aos 120 aproximadamente e morre, parte. E quando nós olhamos o chamado de Deus à vida de Moisés para tirar o povo do Egito, Deus chama um homem preparado, qualificado, que não só do 0 ao 40 aprendeu da ciência do Egito, de tudo que era bom do Egito, sabia falar com o faraó, sabia como chegar no faraó. Não era um escravo qualquer do povo que Deus chamou, porque nem sabia as cerimônias para chegar-se ao faraó, mas Moisés sabia. Além de, em primeiro momento, ter livre entrada, provavelmente, para conversar com aqueles que eram do palácio. E não só Deus o prepara nesse período, mas o leva às terras do seu sogro para apacentar ovelhas e adquirir uma coisa chamada paciência. A lidar com ovelhas tem que ter paciência, A exercitar sua fé, a crer em Deus, a conhecê-lo, para voltar com propriedade. E Deus então prepara, e o próprio Moisés vai se preparando. Sabe a língua egípcia, sabe a ciência, sabe como lidar, sabe fazer as coisas, sabe liderar um povo, sabe tudo. Claro, sempre debaixo das oportunidades que Deus dá, sempre debaixo das portas que Deus abre, sempre debaixo do mando divino, mas está lá Moisés fazendo. Não é qualquer um, é alguém habilitado. Não é qualquer um, observe, é alguém habilitado. Outro exemplo, poderia dar muitos outros. O próprio Daniel, que foi para a Babilônia. Era qualquer um? Não. Escolhe gente que tem conhecimento, disse o rei babilônico, para levar para o palácio. Muitos jovens não chegaram lá porque não tinham habilidades, não se prepararam ao longo da vida. O apóstolo Paulo é outro. Por que Deus escolhe o apóstolo Paulo? Era poliglota, conhecia bem as leis do seu povo, conhecia bem as leis judaicas, tinha cidadania romana, que lhe foi útil mais que uma vez, inclusive para dizer apelo para César e chegasse então possivelmente à presença do imperador, a Bíblia não relata esse final, e assim por diante. Um homem qualificado, habilitado, para poder levar o evangelho à língua grega. Alguém que só sabia hebraico ia apanhar para levar o evangelho naquele momento primitivo, onde não haviam as traduções simultâneas, nem a inteligência artificial, e assim ele poder promulgar o evangelho para outras línguas. Alguém habilitado. Alguém que tinha preparo ao longo da jornada. Enquanto a promessa não chega, nos preparemos para recebê-la. Enquanto a promessa não vem, nos preparemos para alcançar aquilo que Deus nos dá de forma especial. Se for com relação à nossa vida, sociedade e mundo, se prepare, estude, se aperfeiçoe. Se for com relação aos céus, que mais nos interessa nesse momento, até porque estamos falando de fé, Deus quer moldar o nosso caráter. Não podemos chegar no céu de qualquer jeito. O que apresentaremos ao Senhor? Quais habilidades desenvolvemos? Como é o exercício da nossa fé? Ainda somos reclamões desde a mocidade? Já temos 40, 50, 60 anos e o mesmo espírito do povo de Israel que só reclamava no deserto ainda está no nosso coração? Precisamos criar habilidades e tirar isso da nossa vida. Para sermos cidadãos celestes, com caráter provado, forjado e transformado pela graça de Deus e pela ação do Espírito Santo no nosso coração. Habilidades. Quando nós olhamos a nossa vida, podemos fazer algumas perguntas. Se você ora por sua família, se você ora pelo seu casamento, se você ora pelos seus filhos, por exemplo, você deve se perguntar, como é que eu posso continuar? Não vou dizer que você não tem preparo nenhum, não posso dizer isso, E eu também. Todos nós temos preparo nas áreas da vida. Mas você pode fazer a pergunta, como eu posso continuar me preparando para ser um bom pai? Para ser uma boa mãe? Você ora pelos seus filhos, mas o que você está fazendo como pai e mãe?
Deus disse que os meus filhos vão ser muito abençoados, mas é através da sua vida. É através da sua educação, é através do seu conselho. É através daquilo que você conquista para que seus filhos sejam abençoados com bom estudo, com bom emprego depois. A Bíblia diz que um homem de bem deixa herança para os seus filhos. Você ora pelo seu casamento, o que você tem feito para continuar se preparando para ser um bom esposo, uma boa esposa? Quais ferramentas você tem aprendido, trazido à sua vida para que você possa realmente ser um bom marido, uma boa mulher, uma boa esposa? Como posso continuar me preparando para ser um bom empreendedor? Eu queria empreender. Meu sonho é mudar de vida financeira, por exemplo, né, e desejo realmente ter mais condições para sustentar minha família, né, ter um pouco mais de tranquilidade no futuro, e eu penso em montar uma barraquinha de cachorro-quente. O que você está fazendo para isso? O que você estudou sobre o público, sobre o local onde você vai colocar, sobre os produtos que você vai usar? Tem que se preparar. É um exemplo simples da vida humana para a gente poder entender que as promessas de Deus e também, claro, os nossos próprios sonhos do coração que colocamos diante de Deus através da oração, para que se torne uma realidade concreta, plausível na nossa vida, exige que venhamos a tomar decisões e a criarmos habilidade e a nos prepararmos para que isso se torne realidade na nossa vida. Para ser um profissional mais excelente, diante de um mercado competitivo de trabalho, diante de um mundo que não para, cada vez mais acelerado na ciência, na tecnologia, dos instrumentos que mudam as profissões a cada dia, que fazem com que profissões desapareçam, outras novas surjam. Como você tem se preparado, principalmente os mais jovens? E o que mais nos interessa também nessa noite, para quase concluirmos, né? Tem algumas perguntas. Como eu posso continuar me preparando para ser alguém que evangeliza, por exemplo? Eu não sei evangelizar. Como é que você tem se preparado para isso? Como é que você tem se preparado para ser alguém que aconselha? Se você aconselha alguém e quando você vai fazer, você faz totalmente diferente e a pessoa vê que você aconselha de um jeito e faz diferente, você não está sendo preparado para alguém que aconselha. É preciso se preparar para que os conselhos deem certo, façam efeito. Deixa eu fazer uma pergunta aqui só para instigar alguns irmãos, né? Como posso continuar me preparando para fazer uma oração em público? Já pensou nisso? Né? Sei que alguns irmãos têm essa dificuldade, por isso a pergunta. Eu não acho que é feio não fazer oração em público. Já teve tempo que eu não fazia. Não acho errado que não se faça oração em público. Eu que sempre fui muito tímido, muitas vezes me constrangia ao fazê-lo, por talvez não saber tanto, etc. O que a gente não pode deixar acontecer é que eu nunca na minha vida ore em público. Eu preciso me preparar para orar em público também. Mas é só um exemplo, né? Não quer dizer que se alguém não orar em público, não vai para o céu. É só para você pensar. Não deixe de se preparar nas coisas relacionadas à fé. Como posso continuar me preparando para ministrar a palavra? As pessoas, algumas têm desejo de ministrar a palavra, têm um anseio de pregação, inclusive, assim de forma pública até, ou em outro momento, né, que seja, às vezes na família ou em qualquer outro lugar, entre amigos. Mas o que você tem feito para se preparar para isso? Como posso continuar me preparando para ser um bom líder? Eu estou na liderança há anos ou eu comecei agora? O que você está fazendo para se preparar ou continuar se preparando para isso? As preparações e a construção de habilidades não têm fim. E Deus usa aqueles que vão se habilitando, não esqueça disso. Não, Deus chama e capacita. Como? Não cai do céu. Ele pode fazer em algum momento? Pode. Mas não é assim que funciona muitas das vezes, pelo contrário. Ele me chama e cria um leque de oportunidades e eu começo a perceber, com a ação de Deus no meu coração, essas oportunidades. Eu começo a moldar a minha vida, meus pensamentos, meu coração, minhas ações, meu caráter,
e passo a exercer coisas que Deus deseja. Enfim, como eu posso continuar me preparando para ser um instrumento nas mãos de Deus? Seja na minha família, seja no meu trabalho, seja na própria igreja, seja com quem está à minha volta, como eu posso fazer isso? Ou continuar fazendo, criando habilidades? Porque para sentar na cadeira de um rei, é necessário ter habilidades de um rei. Para aconselhar alguém, tem que ter habilidade de aconselhamento. E Deus transforma isso em algo poderoso que chega ao coração da pessoa. Não porque suas palavras foram bonitas, mas porque você confiou em Deus e se preparou para tal. E Ele usa isso como instrumento para alcançar pessoas. Se você não sabe falar bem, mas tem a coragem, a fé, a ousadia e a sabedoria, vai criando habilidades e fala para alguém de Jesus, Deus usa isso e transforma em algo poderoso para mudar a vida de alguém. Nós não somos perfeitos. Quem lidera falha. Quem prega erra. Não no sentido doutrinário, porque vai conhecendo a doutrina e pregando, mas não tem às vezes oratória tão boa, às vezes quer construir um sermão interessante e não sai como gostaria. Acontece bastante com a gente que prega, né? Às vezes sai do púlpito, e não foi como eu gostaria. Mas Deus pega isso e usa no coração de alguém e transforma a vida de uma pessoa. Não porque a gente é bom, mas porque a gente estudou, se esforçou e Deus sabe. E usa a habilidade, ainda que às vezes não tão avantajada, mas para fazer a sua vontade e cumprir o seu propósito. Então, se você quer ser um profissional melhor, se você quer uma família mais abençoada, se você quer ver a graça de Deus no seu coração e vida quando você lida com as coisas da igreja e da fé, continue se preparando. Continue estudando a palavra, continue orando e pedindo a graça de Deus e a sua direção. Continue criando habilidades, estudando profundamente em qualquer área da sua vida. Se você quer um emprego melhor, não adianta você ir da mesma forma que você está. Você precisa se habilitar e se preparar para realmente assumir um cargo de confiança, um cargo onde exige mais habilidade, e não só habilidade instrumental e manual, mas habilidade de entendimento. Uma das coisas que as empresas mais precisam é de pessoas que saibam trabalhar em equipe. E muita gente só consegue fazê-lo sozinho. E aí não consegue um bom emprego. Ele precisa de habilidades emocionais em relação a isso. Que Deus possa trazer ao nosso coração essa ciência. Para que ao longo da nossa vida não paremos, jamais, pelo contrário. Com habilidades buscadas, venhamos a servir ao Senhor com toda a nossa vida. O que eu falei sobre a sociedade e algumas coisas são exemplos, apenas para que você pense na sua família, sobretudo no que concerne a fé e o relacionamento com Deus, e assim tenha uma vida segundo Deus deseja, e você possa realmente ser um instrumento nas mãos do Senhor a cada dia. Então, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Oremos. Feche seus olhos um pouquinho. Se você se lembrou de algo, pode, inclusive, colocar diante do Senhor nessa hora. Fazendo a pergunta, você responde no seu coração quais habilidades você precisa. Será mais fé? Será sabedoria? Será paciência? Serão habilidades, no que concerne a própria ação ou a ação propriamente dita. Então, que você possa responder isso no seu coração e solicitar o auxílio do Senhor, porque Davi não chegou lá sem o próprio Deus, é claro. Pai Celeste, nós colocamos a nossa vida nas suas mãos.